Olá, seja bem-vindo a R2FT e eu sou o professor Ivan Jardim. Antes da gente começar essa aula, eu queria explicar qual é a razão desse conteúdo aqui que eu vou mostrar para você hoje. Esse conteúdo é feito para aquele profissional que já está no meio da carreira dele e está pensando assim, ouvi falar do método R2FT, mas não sei bem o que é o método, como é que funciona, quais são as perspectivas, enfim, o que eu ganho se eu entrar para R2FT. Então, o objetivo desse conteúdo é exatamente esse, dar uma degustação para você do que é o método R2FT, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui. Para quem não me conhece, eu entrei na educação física na década de 90, em 91, e naquele início eu era personal trainer, assim como você. Então eu tinha uma atuação voltada basicamente para estética, hipertrofia, emagrecimento. Mas como eu tive antes disso uma carreira de atleta, tanto nos levantamentos básicos como no fisiculturismo, eu hoje sou um cara todo sequelado. E antes de eu desenvolver o método R2FT, eu era paciente de fisioterapia clássica, que era o que se conhecia, que é o que havia, né? E, meu, quem faz fisioterapia clássica sabe do que eu estou falando, né? É apenas paliativo para o tipo de problema que normalmente nós temos. E eu sou um cara todo sequelado, tenho todos os tipos de problema que vocês podem imaginar, na cervical, no joelho, no quadril, nas mãos, eu tenho tudo. Então isso me habilitou muito e me motivou a desenvolver o método R2FT, como vocês já vão ver a seguir. Além disso, nos anos recentes, eu tive uma participação no grupo A, na Arte Média, são os meus editores, onde eu fazia a orientação, a consultoria editorial deles para a área de educação física, traduzi alguns livros, revisei outros, enfim, eu vou mostrar para vocês os livros com que eu trabalhei aqui em treinamento funcional. Essa aula é bastante extensa, nós vamos por partes. Hoje nós vamos encobrir apenas, neste momento aqui, a primeira parte, onde eu vou explicar o que é o método R2FT, e já vai ser suficiente para vocês terem uma ideia, né? E em seguida também a gente estabelece um diagnóstico da educação física, porque é importante nós entendermos onde que o método R2FT se encaixa no atual estado de coisas da educação física brasileira atual. Então vamos para a introdução, primeira parte. O que significa a sigla R2FT para começo de conversa? É um acrônimo, uma brincadeira que eu fiz em inglês, mas que sintetiza a filosofia da minha empresa. O R é de Rehabilitation, o 2 não é o numeral to, é a partícula to, para, e o FT, Functional Training. Ou seja, da reabilitação para o treinamento funcional. E nessa parada já fica resumido o nosso propósito, né? A nossa intenção de intervenção. Apesar do foco operacional do nosso trabalho aqui ser dor e reprogramação motora, o nosso objetivo, como somos profissionais de educação física, não é ficar trabalhando exclusivamente com a dor das pessoas, mas sim devolver a pessoa para a sua prática esportiva ou introduzir a prática esportiva, o movimento, caso ela não tenha, caso ela seja sedentária. Então, essa é o que significa a sigla da empresa. Quais são os nossos objetivos? São vários objetivos. Objetivos políticos, objetivos econômicos. São vários objetivos. Mas talvez a principal política, a motivação política minha é criar uma nova carreira para você. Uma nova carreira na educação física que é de clínico. Para pensar qual é o médico que
que manda o seu paciente com dor para ser tratado por um profissional de educação física? Nenhum. Isso não existe. Não existe. Nenhum médico manda um paciente que está com dor no quadril, dor na lombar, dor na cervical, para se tratar com um profissional de educação física, exceto aqueles médicos que me conhecem. Mas isso, hoje eu sou uma exceção. Qual é o meu objetivo? Se todos nós nos tornássemos capazes de lidar com essas questões de dor e reprogramação motora, a nossa profissão se eleva de patamar. Nós passamos da situação atual para uma outra situação, que nós já vamos ver com mais detalhe. E nisso tudo vem ali o item 2, né, que é valorizar a nossa atuação profissional. Com isso eu estou apresentando uma metodologia alternativa para o tratamento da dor crônica, dor muscular crônica, não dor traumática, e também uma alternativa ao Pilates, uma alternativa à Yoga, com muito mais eficiência do que essas outras modalidades de ginástica que tem por aí. Basicamente é isso, tá? São os nossos objetivos. E como nós fazemos isso? Eu não tirei da cartola nada, não inventei nada. O que eu fiz foi concatenar um conhecimento que está distribuído, difuso, em uma grande nuvem de conhecimento em neurofisiologia, treinamento funcional, fáscia, enfim, uma série de coisas que nós já vamos ver agora aqui. Mas basicamente é isso, é neurofisiologia aplicada à educação física. O principal fundamento do nosso trabalho é o modelo de desequilíbrio motor do Vladimir Janda, controle motor e desequilíbrio motor do Dr. Vladimir Janda. Ele é um médico neurofisiologista da época em que a Tchecoslováquia tinha esse nome, Tchecoslováquia. E ele diz o seguinte, né, que quando estressados, alguns músculos se tornam tensos e facilitados, enquanto outros músculos se tornam fracos e inibidos. Então, nessa frase aí sintetiza o modelo neuromuscular que nós utilizamos aqui na R2FT. Outro fundamento e outro diferencial aqui do nosso método é a utilização de modelos de anatomia funcional. Nós utilizamos 2 modelos. Este aqui é o fundamento básico, né, que são os trilhos anatômicos de Thomas Mears, e os subsistemas do core, que são modelos de transmissão de força miofascial que vieram depois dos trilhos anatômicos, ou seja, os subsistemas do core são baseados em trilhos anatômicos. Nós já vamos ver tudo, qual é a função, a importância, como funciona tudo isso aí, não se preocupe. Só que o elo de ligação de tudo, o principal objeto de trabalho nosso aqui é a fáscia, ou, falando de uma forma mais abrangente, o tecido miofacial. E para isso eu utilizei esse livro aqui, que é uma referência mundial em fáscia, é o primeiro texto científico escrito sobre a fáscia. E esses são os autores que eu citei aí, são os autores mais renomados e importantes e que mais trabalharam e trabalham com fáscia no mundo. Dr. Leon Chaiteau, falecido Dr. Leon Chaiteau, Dr. Robert Leib, da Universidade de Ulm, Dr. Peter Huygen, Jaap van der Waal, Langevin e o casal Stecco, na Universidade de Pádua, na Itália. E esse livro aqui é um must. Em treinamento funcional, eu adoto a filosofia de trabalho do Michael Boyle. Até porque eu traduzi esse livro aí, esse livro é tradução minha, para Artimed. E o que o Michael Boyle diz? Diz assim, ó, que treinamento funcional é treinar com um propósito. É tudo aquilo que faz sentido para o seu aluno. Não é isso, ou seja, isso é uma visão
funcional do trabalho, não é uma visão instrumental, uma visão operacional. E isso faz toda a diferença, porque aqui no Brasil, como ninguém disse, ninguém te ensinou o que é, a faculdade não te ensinou o que é treinamento funcional, né? Então, cada um vai interpretando esses modelos, esses conceitos à revelia, e a sociedade percebe isso como uma grande confusão, uma grande bagunça, né? Um outro autor que eu recomendo para vocês lerem é o Dr. Craig Libison, que eu também traduzi esse livro aí. O Dr. Craig me conhece, eu tenho contato com ele, e ele tem uma abordagem neuromuscular. Aliás, o Dr. Craig, nos anos 80, esteve em Praga, ficou 2 anos lá com o Dr. Karel Levitch, com o nosso colega aqui também, e o Dr. Yanda, e ele fez um estágio lá de 2 anos e trouxe para os Estados Unidos esse modelo de pensamento neuromuscular. A abordagem dele é diferente um pouco da nossa aqui. Aliás, eu não sou o único, né, que trabalha com abordagem neuromuscular. Cada treinador que trabalha com abordagem neuromuscular tem uma forma peculiar de ver as questões, né? Mas todos nós temos esses fundamentos, que a gente tem que obedecer para ser considerado um terapeuta neuromuscular. E o Dr. Craig, ele tem essa abordagem aqui, né, que significa o seguinte: treinamento funcional, a máxima eficiência dele é o exercício com o maior grau de dificuldade que o cérebro do seu aluno consegue estabilizar o movimento. Isso é uma forma sutil de abordar o problema, porque se vocês estão acostumados a testemunhar as barbaridades que são feitas nas academias, vocês vão ver alunos sendo submetidos a tarefas extremamente complexas, extremamente demandativas, que eles não têm condições de realizar ainda. O cérebro não está preparado, o sistema nervoso não está preparado para estabilizar aquilo lá. Mas o profissional acha que dando o trabalho mais difícil, mais complexo, mais sofisticado possível vai dar o maior ganho. Não é verdade. Outros autores que eu utilizei para escrever esse conteúdo são esses aqui, né? O James Radcliffe, que também foi um livro que eu traduzi. O Dr. Stuart McGill, que é a maior autoridade mundial em coluna vertebral. O Verne Gambetta, a Sue Falsono, Charlie Van Groff, enfim, vários. Eu li todos os autores mundiais sobre treinamento funcional, fáscia, reabilitação. E o meu método, ele foi montado dessa forma. Eu peguei assim, ó, tudo que cada um desses autores acredita. Como é que eles pensam? Ah, pensa assim, pensa assim, pensa assim. Beleza. E o que todos eles têm em comum? Ah, esse acredita nisso, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. E eu vi que um referencia o outro, formando uma grande comunidade internacional de treinadores, pesquisadores, cientistas que acreditam, que veem, que enxergam os problemas de forma semelhante, através dos mesmos fundamentos, do mesmo prisma. E esse prisma é este que eu apresento aqui para vocês, essa pirâmide, né, que sintetiza a forma como nós abordamos as questões. E que por si só já é uma coisa revolucionária na educação física brasileira. Parem para pensar. Qual é a cena mais comum que tem nas academias hoje, né? O professor está sentado ali no lounge, esperando o aluno chegar, o aluno passa pela catraca, ele vai lá, cumprimenta, dá um tapinha nas costas e supino, leg press, Smith machine. Nem quer saber se o cara está com dor, como é que ele está, não está. Veio para a academia é porque quer ficar forte, quer ficar marombado. E é isso que vai receber. Então, essa é uma forma primitiva de praticar a educação física que nós aqui estamos tentando modificar através deste prisma, no qual, em primeiro lugar, tu vai perguntar para o teu aluno, como é que está fulano? Está com dor? Ah, professor, estou com uma dor aqui na cervical, estou com uma dor no ombro, estou com uma dor na lombar. Beleza, então deita aqui, vamos dar uma olhada, vamos avaliar, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Se eu puder fazer alguma coisa aqui na academia,
normalmente com uma bolinha, uma pressão, alguma coisa assim, dá uma liberada rápida. O profissional com esta formação vai conseguir dar esse atendimento rápido para esse aluno. Mas é claro, esse atendimento rápido ali é só um band-aid, é só para ele poder fazer o trabalho, já que ele veio, né? E aí depois você vai dizer para ele assim, olha fulano, essa tua questão aqui, para ser melhor trabalhada, eu preciso te levar para um ambiente privativo, porque tu precisa tirar a roupa para fazer, entendeu? Tu vai levar ele para uma outra situação e vai fazer um outro tipo de atendimento cobrando outro valor. Trabalho clínico. Vai resolver um problema da pessoa. Então, primeira coisa, atenção à dor. Nós aqui na R2 não admitimos que o aluno treine com dor. Ponto. Segunda coisa, se ele não está com dor, como é que está a função dele? Função quadril dominante, joelho dominante, empurrar, puxar, como é que está a função? Ah, tá beleza? Tá sem dor, a função tá bem? Vamos treinar o cara. Então, essa é a filosofia. E hoje, como vocês podem ver, como eu falei, a situação começa por cima, né? Direto lá no treinamento. Quais são, então, as aplicações do método R2FT? A primeira aplicação é a eliminação de dores musculares provenientes de desequilíbrios musculares. Nós não trabalhamos com lesões traumáticas. O sujeito fez uma cirurgia, o sujeito sofreu um trauma, quebrou alguma coisa, o que ele vai fazer? Fisioterapia clássica, beleza? Nós não trabalhamos com lesão traumática. Porém, 15, 20, 30 dias depois do acidente, aí sim nós entramos para resolver as sequelas neuromusculares que ficaram daquele acidente e que ninguém consegue resolver. Tá? Só nós aqui conseguimos fazer esse tipo de intervenção. Então tem ali dor lombar idiopática, dor no quadril idiopática. O que é idiopática? Idiopática é um termo que a medicina utiliza quando não sabe de onde vem a dor. Por quê? Porque para a medicina e para a fisioterapia também, por conseguinte, se você está com dor, é porque tem um problema físico que está causando a dor. Mas e quando, os exames de imagem não conseguem explicar o quadro sintomático da pessoa, de onde vem a dor, o médico fica sem ter o que falar, sem saber o que falar. E aí chama, isso é idiopático. Não tem causa aparente. Então, é aí que nós entramos, porque nós resolvemos coisas, e é aí que eu falo que nós resolvemos problemas que as outras modalidades terapêuticas apanham para resolver. O mesmo raciocínio clínico, os mesmos protocolos que a gente utiliza para resolver as questões de dores das pessoas, a gente utiliza para fazer a reprogramação motora. Professor, o que é reprogramação motora? É o que você tenta fazer o tempo inteiro na academia quando vai ensinar uma pessoa um exercício novo para ela. Quando a pessoa não tem dor, a pessoa é jovem, ela tem talento cognitivo para a parte esportiva. É muito fácil tu ensinar os exercícios para a pessoa. Falou, ela executa, ela entende o que tu está falando e vai executar com perfeição, não tem problema nenhum no corpo dela, não tem nada inibido, não tem nada facilitado, não tem nada contraturado, não tem perda de mobilidade. Mas este cenário é uma rara exceção. Os pacientes, os alunos que eu trabalho particularmente, são todos de meia idade para cima. E todos têm problemas. Problemas diversos, alguns graves, outros menos graves, mas sempre tem problema. Como é que tu ensina exercício para uma pessoa que está com uma restrição?
tipo essa aí de déficit de rotação externa que tinha esse rapaz aí. Como é que esse cara não vai ter dor no ombro? Claro que ele vai ter dor no ombro. E se ele fizer supino e não resolver aquilo ali, vai ficar pior ainda. Então, essa é a visão que a gente quer passar para vocês. Né? Melhorar os padrões motores, aumentar as capacidades funcionais, seja força, velocidade, hipertrofia, resistência. Tudo isso só é possível quando a pessoa está sem dor. A nossa formação tem, uma formação presencial e um curso digital. Tá? A formação presencial ela é composta por 5 módulos. O módulo 1 é apresentado os fundamentos neurofisiológicos, é apresentado as técnicas de liberação miofascial, é apresentado os modelos de anatomia funcional. No módulo 2 a gente vê todos os problemas que acometem quadril e tronco. No módulo 3, todos os problemas que acometem o complexo do ombro e a cervical. No módulo 4, um módulo especialmente direcionado para a corrida, joelho e pé. E o módulo 5, cotovelo e mãos. A nossa formação tem muitos diferenciais em relação à concorrência. Em primeiro lugar, é a experiência didática, porque, diferentemente de outras empresas, os cursos aqui da R2FT não são o carro-chefe em termos de receita da empresa. A receita da empresa é meu trabalho aqui na clínica. Os cursos não são isso, então não representam isso. Então eu primo pela experiência didática que as pessoas têm no treinamento comigo. De modo que eu limito as vagas a 12 vagas, 12 pessoas. E mesmo assim, sempre vai ter na prática 2 ou 3 clínicos me auxiliando com as 12 pessoas. Então a aula não é lotada, as pessoas realmente têm uma experiência imersiva no curso, realmente é voltado para você aprender os conceitos. Na parte teórica aqui nós temos 5 apostilas, totalizando 756 páginas. Esse material eu levei 6 anos para compilar. E como eu disse, ele é um resumo de todos aqueles autores ali que eu li ao longo da minha vida. E escrevi esse material aí. Portanto, é um conteúdo inédito na língua portuguesa. Temos também aulas de apoio teóricas pelo Meet. Isso aqui, por exemplo, é um print de tela de uma dessas aulas. Então, antes da gente começar um módulo prático, a gente começa antes vendo a parte teórica desse módulo. Quando chega na parte prática, você já está com os conceitos mais na cabeça, na ponta da língua. São 20 horas de teoria, 20 horas de prática. E para quem quiser se tornar clínico, temos a opção das mentorias e dos tratamentos. Porque ao terminar o curso, a formação, o ano, né, você vai estar habilitado a trabalhar, como eu comecei, no solo, por cima da roupa da pessoa, usando bolinha, usando um cotovelo, usando um rolo, né, fazendo uma liberação miofascial dessa forma, resolvendo coisas bem simples. Tá? Para você se tornar clínico, a coisa é mais difícil. Você tem que fazer um estudo continuado depois de fazer a parte dos 5 módulos. O que diferencia o nosso método, então, em relação aos demais? A utilização da anatomia funcional, tanto para fazer as avaliações, como para fazer o diagnóstico, como para pautar as nossas intervenções. Então aí está o conteúdo programático, né? Módulo 1, a teoria, módulo 2, quadril e core, módulo 3, o ombro e a cervical, o módulo 4, joelho e extremidade inferior, e o módulo 5, cotovelo e extremidade superior. Como eu falei, se você quiser se tornar um clínico, para eu homologar alguém como clínico da R2FT, são necessários 3 a 4 anos de estudo.
Isso porque você tem a sua vida para tocar e não tem condições de se dedicar, fazer as 10 horas de tratamento, 10 horas de mentoria comigo ou com os clínicos ao longo de um ano. Caso isso for possível, você consegue se formar em 2 anos. Faz um ano a formação básica e em um ano você consegue fazer mais essas 20 horas aí. Mas isso normalmente não acontece. Leva 2, 3 anos para a pessoa se formar para eu poder homologar ela clínico da R2FT. E quais são as vantagens que você tem ao abraçar a carreira de clínico complementarmente ou ao invés da carreira de personal trainer? São várias. O principal dela é a valorização profissional, porque na condição de clínico você vai estar exercendo uma função técnica, vai resolver um problema complexo da pessoa e vai poder cobrar como as demais áreas da saúde. Então você consegue cobrar um patamar ali de 300, 350, 400 reais a hora, que é o valor que eu normalmente cobro. Isso muda a tua vida, porque hoje normalmente um personal cobra ali entre 80, 100, 120 reais, né? Por aí deve ser. Além disso, você tem a satisfação de estar prestando um real serviço de saúde para o seu aluno, porque cá entre nós, né, gente? Me desculpem a sinceridade, mas o trabalho de personal trainer está muito ruim, né? Você basicamente é um mordomo do seu aluno, faz um trabalho que é basicamente uma recreação de adultos. Você não consegue fazer um trabalho técnico de hipertrofia e emagrecimento com a pessoa, porque o teu aluno é uma pessoa comum, é um funcionário, é um executivo, é um profissional liberal, é um empresário. Ele não é atleta. Ele não tem disciplina para fazer uma dieta para ter resultado, seja para ganhar massa magra, seja para emagrecer. Então é muito frustrante o trabalho de personal training, ao passo que o trabalho de clínico é muito gratificante, porque você faz o trabalho e vê o resultado e a pessoa fica maravilhada porque ninguém conseguiu fazer aquilo que você está fazendo. Essa que é a verdade. A independência, você não depende de estar numa academia para fazer isso. Você pode fazer na casa da pessoa, você pode fazer na sua casa, pode fazer na academia também, mas não depende da academia para trabalhar, entendeu? Então você ganha independência, que num cenário de pandemia, isso aqui foi muito importante para a minha sobrevivência. E a longevidade, porque depois de um certo tempo, né, você fica velho e não tem mais sentido aquele trabalho de academia, você está de saco cheio daquele negócio, aquele lero-lero da academia, você quer paz, tranquilidade, quer estar na sua clínica, no seu espaço, atendendo os seus clientes da forma que bem lhe aprouver. Então, longevidade, você trabalha do jeito que você quer, na liberdade que você quer, quanto tempo você quer. Eu acho isso maravilhoso. Agora vamos passar da etapa final aqui da introdução ao problema da desvalorização profissional, que é a principal razão que você está assistindo esse vídeo aqui, né? Que você percebe o problema, mas não consegue resolver o problema. E nós aqui na R2FT estamos oferecendo exatamente isso, uma solução para este problema, o problema da desvalorização. Vamos observar esse vídeo aqui. A professora está ali do lado, a aluna é uma adolescente. Observe como que essa menina está correndo. Os joelhinhos vão para valgo, ela está dando patadas na esteira e a professora está ali de papinho, né? Então, essa é a situação corriqueira que vocês veem todo tempo na academia. Que tipo de atendimento é esse que esse profissional está prestando ali? Isso é um atendimento técnico? Ela está analisando o padrão de marcha dela,
ela está corrigindo o padrão de marcha dela, ela está mensurando alguma coisa ali. Não. Simplesmente está ali batendo papo das fofocas de namorado, TikTok. Como eu falei, é um trabalho de recreação, de entretenimento, de lazer. Então não dá para cobrar muito por esse tipo de atendimento aí. Esse aqui é um outro exemplo. Olha só a beleza, a técnica da remada dessa moça aqui. Vamos ver de novo. Olha lá, se entorta toda, carga muito alta, amplitude reduzida. Meu, um horror, né? Um horror. O que é isso que a gente está vendo aí? E estava cheio de professor da academia no entorno dela. Cheio, olhando, vendo aquilo ali e não intervindo, não falando nada. Eu fico pensando o que eles estão fazendo, né? Qual é a função desses profissionais. Bom, se eles não estão falando para essa moça, e não é só para essa moça, essa academia aí é campeã, eles não falam para ninguém, as pessoas fazem barbaridades ali, eles não fazem nenhuma intervenção. Qual é a razão da existência desses profissionais ali? Ficar anotando a série das pessoas, olha isso, tu tem que fazer agora tantas placas aqui e tal, tal. É esse o trabalho? É esse o trabalho da educação física? Meu, no nosso entender não é. Tá? No nosso entender é corrigir essa condição aí dela, ensinar o que é a técnica correta, qual é a carga correta. Enfim, um trabalho técnico de hipertrofia, se é isso que você quer fazer. Então nós chegamos aos valores assim, né, que pelo que me consta, né, posso estar enganado, me corrijam por favor, mas um estagiário está ganhando ali 8, 10 pila a hora, né, e um professor de sala em torno de 20, 30 reais, um personal ali na faixa de 60, 80, 100 reais. Por que isso acontece? Por que a educação física acabou se tornando, então, o patinho feio da área da saúde? É problema de qualificação? É por causa da forma como a sociedade percebe a nossa atuação? Nós aqui vemos dessa maneira, nós vemos que o problema da desvalorização está ligado a uma falta de diretrizes atualizadas e à falta de critérios técnicos. Isso porque o currículo das faculdades de educação física no Brasil estão presos lá nos anos 70, onde o profissional que se formava em educação física, ele ia ser ou um técnico esportivo em algum clube de alguma modalidade esportiva, ou ia ser professor escolar, de educação física escolar. Por isso que você viu na faculdade aquele monte de disciplinas pedagógicas e aquele monte de regras e esportes, e, enfim. O que nos salva são 4 disciplinas da área da saúde e que permitem que nós pertençamos à área da saúde, coisa que nos Estados Unidos não é assim. Tá? Então nós temos uma vantagem com relação aos gringos. Tá? Porém, ninguém nos diz para onde nós temos que olhar, o que a gente tem que fazer, estudar. Porque se você, depois de formado, resolve continuar estudando, o que você vai estudar? Você hoje é personal trainer, trabalha no campo. Você pensa assim, bom, eu gosto de trabalhar no campo. O que eu tenho que estudar para ser mais valorizado, para ter minha atuação profissional mais valorizada? Será que é biomecânica? Será que é fisiologia do exercício? Será que é cinesiologia? Olha, vai dar um lustro quando você for explicar alguma coisa para o teu aluno, mas na prática não vai adiantar absolutamente nada isso. Porque na prática, se você é um profissional de campo, o que você tem que saber mesmo é trabalhar com a dor do seu aluno e saber reprogramar padrão motor que ele não consegue executar.
E isso nós vamos te ensinar aqui. Se você quiser, ao invés de trabalhar no campo, você quer trabalhar numa instituição de ensino, como professor universitário, um professor escolar, beleza. Aí você realmente você precisa fazer mestrado, fazer doutorado, precisa. Mas se você trabalha no campo, mestrado e doutorado não faz o menor sentido para você fazer. Não faz o menor sentido. E lá nas faculdades não te ensinaram o que é uma prancha de frente, como esse senhor está fazendo uma prancha toda compensada. Não te ensinaram a fazer um supino, um agachamento, uma rosca direta. Ninguém aprendeu a fazer isso aí. O que acontece? Você se forma, entra num ambiente, numa academia como estagiário, olha para os lados e começa a reproduzir aquela cultura ali já toda contaminada, né? Então, o que é isso? É falta de critério técnico. Se nós estivéssemos falando com engenheiros, com médicos, com advogados, essas profissões não têm esse problema de falta de critério técnico. Todas são profissões técnico-científicas. E essas profissões têm rígidos padrões. Por quê? Porque tem a maneira certa e a maneira errada de fazer as coisas. Toda profissão técnico-científica tem essa característica, a maneira certa e a maneira errada. E na educação física, quem é que dá esses parâmetros? Né? Então, hoje, o que a gente vê? Nós vemos intervenções voltadas exclusivamente à parte estética e realizadas de forma muito mal feita, sem critério nenhum. Cada um faz o que quer da cachola e é isso aí. E a sociedade enxerga essa confusão toda, reduzindo o nosso valor profissional. Assim, eu vou na academia para socializar, vou na academia para namorar, para fazer negócio, para me divertir, mas não para fazer um trabalho técnico, não para fazer, muito menos para fazer um tratamento de saúde, né? No mundo, quem fornece as diretrizes são essas pessoas, esses autores aí que eu citei, que eu já li todos, e que, portanto, é a visão dessas pessoas, desses treinadores, desses cientistas, que pautam a minha forma de pensar a educação física aqui, que eu estou passando para vocês. E como é que nós aqui, então, na R2, vemos a solução para melhorar a valorização profissional da educação física, do profissional de educação física? Tornando a sua intervenção em uma intervenção de saúde. E o que caracteriza, para que seja caracterizada uma intervenção de saúde, o que precisa ter? Precisa ter uma avaliação, você precisa avaliar o quadro, o que está acontecendo. A partir dessa avaliação, você chega a um diagnóstico, e aí você consegue corrigir aquela situação. E é isso que vai mudar nosso cenário da educação física aqui no Brasil, em termos de valorização profissional. No momento que a sociedade percebe que nós temos critérios técnicos para fazer o que a gente faz e a gente realiza intervenções de saúde, a coisa muda de figura. Tá? E quais são as prerrogativas profissionais que nós aqui na R2 entendemos que os profissionais precisam cumprir, ter? Basicamente, restaurar e preservar os padrões fundamentais do movimento humano do seu aluno. 2. Prevenir lesões de não contato. E 3. Aumentar as capacidades funcionais dele, seja força, hipertrofia, velocidade, resistência, o que quer que seja. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente restaura um padrão motor disfuncional? A gente só vai conseguir restaurar um padrão motor na medida que o cérebro consegue enxergar o que está acontecendo na periferia. A premissa básica é essa. Restaurar um padrão motor pressupõe, antes de mais nada, restaurar a
propriocepção. Como é que se restaura a propriocepção? Através de técnicas de liberação miofascial associadas aos alongamentos. Beleza. Só que restaurar padrão motor não é só fazer liberação miofascial, a gente também tem que ativar os músculos, eliminar os desequilíbrios musculares, que é feito utilizando ativações motoras, neuromusculares específicas. Nós vamos ver tudo isso com detalhe depois. E com relação às lesões não traumáticas, essas lesões ocorrem em função de que os tecidos eles não foram capazes de lidar com alguma energia que receberam. O tecido miofascial ele funciona como se fosse uma suspensão de um carro, uma mola e um amortecedor. Então, eles absorvem e dissipam energia. Quando falha esse mecanismo de absorção e dissipação, ocorre uma lesão. E isso é treinado como? Através de treinamento pliométrico, que é o que ensina o músculo a absorver e dissipar energia, e treinamento de força excêntrica, que é o que ensina o músculo a trabalhar se alongando, fazendo força. Exercício como medicina é a forma como nós entendemos como a educação física tem que enxergar os exercícios. Se a gente quer valorizar a nossa profissão sendo da área da saúde, nós vamos tentar enxergar as coisas conforme a medicina enxerga. Porque nós não queremos nada com a fisioterapia. Deixa a fisioterapia lá. Nós não lidamos com questões traumáticas, nós não fazemos intervenções que invadam o corpo das pessoas. Então, o exercício para nós, ele funciona como uma medicina preventiva, exercício como remédio. Ou seja, tudo que nós falarmos para o nosso aluno fazer, todas as intervenções, precisa ter uma indicação. E quando vocês forem avaliar o que vão pedir para a pessoa fazer, vocês têm que ver se tem alguma contraindicação, seja relativa, seja absoluta, além de determinar a dose terapêutica ideal desse exercício para a pessoa. No caso dessa adolescente, por exemplo, que tem essa claríssima e brutal discinesia aqui que vocês estão vendo, vou pegar aqui, peraí, se eu volto aqui. Não volta. Aquele ombrinho para frente lá, o que vai acontecer se vocês derem um supino para ela, se der uma rosca direta para ela, se der um trabalho de ombro para ela? Vocês vão moer o ombro dessa criatura, vão prestar um desserviço de saúde para ela, vocês vão causar lesão, vocês vão causar dor, vocês vão estar atuando contra as nossas diretrizes fundamentais, nossa diretriz fundamental, que é não causar dano às pessoas. Se o trabalho de vocês causa dano, se o trabalho de vocês causa dor aos seus alunos, vocês não estão prestando um serviço de saúde. É evidente isso, é óbvio, e não deveria acontecer isso. Então, qual é o escopo operacional do nosso trabalho aqui de clínico? Trabalhar em desequilíbrios musculares que estejam gerando ou não dores nessa pessoa. Porque a pessoa pode ter um desequilíbrio muscular latente que ela não percebe que tem, mas se colocar a carga funcional em cima, vai aparecer. Dor de origem não traumática, desde que assegurado que esse quadro clínico não se deva a causas estruturais. E o que está fora do escopo operacional? Lesões traumáticas recentes, ou seja, com menos de 15 dias de curso. Adaptações anatômicas, que é o caso desse senhor aí. E também não fazemos técnicas invasivas, como o dry needling ou as ventosas. Ventosas não é exatamente invasivo, mas é um procedimento que, se for mal executado, ele deixa a pessoa com algumas sequelas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. O ideal, na nossa visão aqui,
é usar a mão, cotovelo, a una, bolinha, rolo, né? Mas quando for usar uma ferramenta, você tem que estar com mais treinado, tem que estar mais habilitado a usar. E como essa formação irá te ajudar? Basicamente em 3 cenários, né? Que é quando o teu aluno apresenta uma dor que ninguém sabe de onde vem, uma dor muscular não traumática, aquela de instalação insidiosa. Quando você for ensinar um aluno que está tendo dificuldade para aprender um movimento e você não sabe o que está acontecendo, de onde está vindo aquela dificuldade, por que ele não consegue agachar. E para fazer trabalhos posturais também, ajustar questões posturais desse seu cliente. Aqui nós já falamos, é a nossa pirâmide que sintetiza a filosofia da nossa empresa, né? Primeiro, atenção à dor. Segundo, verificação da função. E por último, então, que você, se der tudo certo, bota a pessoa para treinar. E isso implica em uma nova visão da educação física, como nós já falamos antes. Mas do ponto de vista técnico, o que isso aqui quer dizer para nós? Quando a gente fala assim, olha, você vai ter que aprender a fazer liberação miofascial. Ah, professor, eu não quero fazer liberação miofascial, isso aí não é para mim. Eu digo, meu amigo, não tem como você trabalhar com músculos, trabalhar com exercício, se não trabalhar com a fáscia. Porque músculo, fáscia e o sistema nervoso central estão todos integrados em uma entidade gigantesca chamada sistema sensório-motor. Sem ter um profundo entendimento de como que essas 3 variáveis aqui se interconectam, é impossível você pegar essa aluna aqui, ó, esse paciente aqui, ó, que ela está agachando num Smith Machine, ó, Smith Machine, tá? Olha o padrão dessa mulher. Ela não está agachando nem no paralelo. Ela está fazendo retroversão pélvica aqui, ó. Por quê? Porque ela tem perda de dissociação lombopélvica. Essa mulher aqui é uma blogueira chamada Senada Greca, que tem uma dissociação lombopélvica perfeita. Perfeita. Essa mulher aqui, ela mexe o quadril como se não tivesse, ela não tem nada ali restringindo o movimento do quadril dela. Ao passo que essa outra senhora aqui é como se tivesse durepox entre o fêmur e o ilho dela, e o quadril dela. Está tudo grudado. Então, essa situação aqui é extremamente complexa de se resolver. E se você ignora isso aqui, se você não enxerga isso aqui, em primeiro lugar, se você não enxerga isso aqui, é uma falha grande. Mas é um problema de falta de informação. Se você enxerga que isso aqui está errado, não sabe resolver, acha que isso não é para ti resolver, e toca o trabalho em cima, essa pessoa aqui vai ter dor, você não está fazendo o trabalho que deveria fazer, e essa pessoa simplesmente não vai ter progresso algum. No caso dela em particular, ela tinha personal há 22 anos, uma mulher de 53, e veio me pedir, Ivan, eu quero ter glúteo e coxa. Eu digo, mas que nem é da Senada, quer ter glúteo e coxa que nem é da Senada Greca. A única maneira de ter esse glúteo e essa coxa aqui é tendo dissociação lombopélvica, senão é impossível. Então, se vocês querem trabalhar com esse paciente aqui, vocês querem ajudar esse tipo de pessoa, vocês têm que entender profundamente como que essas 3 coisas se interconectam e vão ter que fazer, sim, liberação miofascial. É impossível não fazer liberação miofascial para mudar essa situação aqui, ó. Novamente, ó, terra romeno, olha só, retroversão pélvica, sem retroversão pélvica, ó. Dissociação lombopélvica perfeita, sem dissociação lombopélvica.
né? Isso aqui não dá resultado nenhum a não ser dor lombar, né? E o bonito do nosso trabalho aqui, do nosso método, é que você consegue trabalhar tanto na dor quanto na alegria. Quando a pessoa está com dor, você tira a dor da pessoa, restaura os padrões funcionais dela, e quando ela está bem, você treina ela. Então você cria uma fidelização, além de uma valorização tremenda no seu trabalho. É fantástico o potencial do nosso método. E são várias disciplinas envolvidas, né? A principal, teoria do controle motor, do Vladimir Janda. Depois, a teoria do desequilíbrio muscular, também do Vladimir Janda. Anatomia funcional, Thomas Mias, subsistemas do core. Liberação miofascial, ativações e, finalmente, o treinamento funcional. Todas essas tarefas, todas essas disciplinas são necessárias para vocês atuarem clinicamente dentro do método R2FT. Nós vamos encerrar essa aula neste momento. Estamos com 50 minutos de aula. Para daqui a pouco, então, começar a segunda parte, eu não falei a parte mais técnica do sistema, iniciando com o sistema sensório-motor. Vejo você lá. Até mais.